Bom, vamos falar aqui sobre cálculo amostral para ensaios clínicos. Para este cálculo, eu utilizarei o software N, que é um software de uma universidade da Espanha. É um software livre, gratuito, e pode ser acessado da seguinte forma. Então, se no Google colocar Universidade Autônoma de Barcelona, vai aparecer aqui. E aqui, nesse campo de busca dentro do site da universidade, se você colocar N Software, ela vai fazer a busca. E aí você vai observar aqui software de interesse, clica aqui. Então aqui no site da universidade, materiais, vocês vão encontrar aqui embaixo software N versão 3.0 para cálculo de tamanho amostral, e aqui você consegue baixar nesse link, ok? Então, voltando aqui para o cálculo, para o exemplo desse cálculo, eu criei aqui um exemplo hipotético, né? E eu vou executar ele para a gente chegar a um determinado valor de tamanho de amostra. Antes de fazer a execução, é importante a gente pensar que o princípio básico de um ensaio clínico, ou qualquer pesquisa que seja realizada, pesquisa clínica, é verificar um fenômeno da natureza, observar como a natureza se comporta diante de algumas situações. Dando um exemplo bem raso, a gente pode pensar no seguinte estudo: eu quero saber se uma pessoa, ao colocar a mão em um tanque com água, se ela molha a pele, não é? Esse é um exemplo muito fácil de ser pensado e muito fácil de ser observado. Então, não precisa de muitas pessoas para você observar que ao colocar a mão dentro da água, a pele fica molhada, né? Então, não precisa de muita gente para você chegar nessa conclusão. Só que a imensa maioria das pesquisas são mais complexas do que isso. Então, por exemplo, um estudo que tem como intuito verificar a eficácia do exercício para a dor cervical versus um grupo controle não tratado. Então, esse é um modelo, um ensaio clínico que busca verificar a eficácia. Primeiro, em um ensaio clínico, eu tenho que ter definido qual é a variável principal. Como pensar na variável principal para um ensaio clínico? Bom, há de se pensar naquilo que é mais importante para o paciente. Então, olha, se um paciente tem dor na cervical e ele possivelmente tem uma incapacidade relacionada a essa dor, seja dificuldade para ler um livro, seja dificuldade para assistir a TV, seja dificuldade para dirigir, tudo que envolve a cervical, então a incapacidade é uma variável importante para esse indivíduo. Então aqui, neste caso, como variável principal, neste exemplo, está a incapacidade mensurada por um questionário, Neck Disability Index, e após 10 sessões. Então, após 10 sessões, vai ser aplicado o NDI e vai ser mensurada a incapacidade, e esta é a variável principal. Lembrando que alguns estudos têm mais de uma variável principal. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, não seria estranho eu colocar a dor, intensidade de dor de 0 a 10, como uma variável principal também. No caso, eu teria duas variáveis principais. Para este exemplo aqui, a gente vai só tratar com NDI. Bom, para fazer o cálculo, eu vou ter que considerar, vou ter que saber qual é a diferença mínima clinicamente importante do NDI. E onde eu acho isso? Em estudos prévios na literatura. A imensa maioria das variáveis principais em diversas áreas de campo do conhecimento, elas têm a sua diferença mínima clinicamente importante já meio que definida. E onde se encontra isso? Então, passando aqui para esse slide. Primeiro, são estudos de responsividade. É um modelo de estudo de responsividade. E a partir da responsividade é que se consegue identificar o que seria a diferença mínima clinicamente importante. Um exemplo que talvez torne mais fácil compreender o que seria essa diferença mínima clinicamente importante. Vamos imaginar que foi aplicada uma intervenção em um paciente durante 10 dias seguidos. Esse paciente tinha dor cervical e ele foi submetido a uma intervenção X específica
para tratar a dor cervical dele. No pré, antes de fazer a primeira sessão, ele tinha no NDI 17 pontos. Em uma escala que vai de 0 a 50, né? O NDI varia de 0 a 50, ele tinha 17 pontos. Após 10 dias de tratamento, o score no NDI caiu para 7. Portanto, a diferença aqui foi de 10 pontos. Quer dizer o seguinte, esses 10 pontos representam de fato uma melhora clínica? Quem vai nos dizer isso é a diferença mínima clinicamente importante. Então, para o NDI, segundo o estudo da McDermott, de 2009, salvo engano, 7 pontos é a diferença mínima clinicamente importante. Ou seja, de 7 para cima, tudo isso é melhora clínica de fato. Portanto, 10, que foi a diferença, é clinicamente importante essa diferença porque está acima do ponto de corte que diferencia o que é melhora clínica ou não no NDI. Então, esse estudo ele garante isso. Então, para as variáveis diversas aí que são avaliadas, é importante se identificar na literatura qual é a diferença mínima clinicamente importante. Bom, para o cálculo, além da diferença mínima clinicamente importante, eu preciso saber qual é o comportamento dessa variável, no caso é o NDI, né, a incapacidade mensurada pelo NDI, na população. Ou seja, eu preciso encontrar um desvio padrão adequado para isso, né? Então, onde a gente encontra isso? Em estudos prévios, né? Só um detalhe. Esses estudos prévios, eles precisam ter robustez metodológica, eles precisam ter sido conduzidos de maneira adequada. Por quê? Se você for utilizar como parâmetro, no caso, como desvio padrão, o valor encontrado em um estudo que tem uma falha metodológica, esse desvio padrão, obviamente, ele não vai ser representativo de fato ao que se tem, né? Então, por isso que é importante pegar bons estudos, utilizar como referência bons estudos para encontrar esse desvio padrão. Além disso, mais duas variáveis, mais dois parâmetros serão utilizados no cálculo amostral. O poder estatístico, que é meio que postulado que 80% é o mínimo adequado. Então você pode colocar 80%. Quanto maior o poder estatístico, maior vai ser o tamanho amostral. Então 80% é o mínimo aceitável. Então ele é ok para ser utilizado. Então vamos considerar 80%. E o alfa de 5% também, que foi um alfa postulado, né? Um nível de significância de 5%. Então esses aqui são os parâmetros que nós vamos utilizar. A diferença mínima clinicamente importante, o desvio padrão, o poder estatístico e o alfa. Então vamos primeiro observar os dois estudos que eu busquei para este exemplo aqui. Então olha só, esse estudo aqui, que é o tal do estudo da McDermott, da Joy, uma canadense, ela fez essa revisão, né, verificando as propriedades de medida do Neck Disability Index, e ela, numa página aqui que eu deixei marcado, ela já deixa claro aqui, ó, quando a dor de origem musculoesquelética, a diferença clinicamente importante é maior que 5, e quando tem origem neural, maior que 7. Bom, esse caso é uma hipótese, é hipotético, então vou considerar 7, tá, como a diferença mínima clinicamente importante. E o desvio padrão? Eu peguei um outro estudo aqui também que verificou duas técnicas em pessoas com cefaleia cervicogênica. Eles utilizaram o NDI. Então, só como hipótese mesmo, vou considerar esse estudo. Então, um estudo relativamente robusto, publicado na BMC Musculoskeletal Disorders. Então, vamos aqui à tabela para a gente encontrar essa medida de dispersão. Então, olha só. Nessa tabela aqui nós temos a incapacidade, o NDI de 0 a 50 pontos, eu tenho a linha de base, e eu tenho aqui 4 semanas após o tratamento, né? Então observe que nós temos aqui média e desvio padrão no NDI após o tratamento. E entre parênteses está o desvio padrão, é justamente esse desvio padrão que a gente precisa considerar. Então,
Para deixar o cálculo mais robusto, observe que eu tenho dois desvios padrões aqui do grupo manipulação e do grupo mobilização e exercício. Eu vou pegar o maior desvio padrão para deixar esse cálculo mais robusto. Então, esse 7,5. Tá? Então, já temos todos os parâmetros, podemos ir então ao software N. Então, esse cálculo, você vê em comparação de duas médias, está em espanhol o software, tá? Duas amostras independentes, no igualdade. Então eu venho aqui, eu tenho aqui este quadro, nível de significância já está estabelecido, aqui é o alfa, 5%, bilateral, que deixa o cálculo mais robusto, e aí eu tenho a média do grupo referência e a média do grupo experimental. Olha só, se a diferença mínima clinicamente importante é 7 pontos, eu posso colocar aqui, deixar 0 e colocar em um grupo 7. Isso garante que exista no mínimo uma diferença de 7 pontos. Desvio padrão, no caso que nós observamos, foi 7,5. Potência já fica estabelecida em 80. Os grupos eu quero que eles sejam equilibrados no seu tamanho amostral. Então eu deixo 50, que no caso seria 50%, 50%, ou seja, vai ser um N igual. Aqui taxa de abandono, que é perda amostral. Você pode considerar 30%, você pode considerar 20%, a literatura não é tão clara, ela varia um pouco em relação a isso. 30% deixa o cálculo um pouco mais robusto. Você vem aqui em calcular. Portanto, considerando as perdas amostrais, seria 28 indivíduos por cada grupo, considerando estas variáveis que eu utilizei aqui. Lembrando que eu fiz uma busca rápida desse estudo aqui, que mostra esse desvio padrão. É importante que o pesquisador tenha conhecimento de mais estudos para saber se o padrão de dispersão da variável é este mesmo, né? Então, isso aqui foi apenas um caso hipotético. Bom, eu acredito que com estes parâmetros, com esta explicação, dá para ser feita o cálculo amostral para ensaios clínicos, está bem?